Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para meditar na rica palavra do Senhor. Estamos adentrando aí na semana de Páscoa, semana abençoada, que nós possamos lembrar da cruz, do sacrifício de Jesus. Na verdade, temos que lembrar todos os dias, mas em especial essa semana, porque a gente comemora a morte e ressurreição de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho uma palavra para você sobre isso. Na verdade, vamos falar do sacrifício de Cristo, mas na conclusão, ou seja, mais na parte, digamos, na parte 3 desse estudo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Particularmente, eu gosto muito do livro de Juízes. Esse vídeo é uma armadilha, na verdade, é uma propaganda para você assistir o meu PG, certo? É uma propaganda, uma armadilha aí, uma propaganda. Eu vou fazer uma propaganda de Juízes, que é o livro que eu estou estudando no PG da nossa igreja. E para você participar do PG, agora que até agora, né, segundo os decretos, os PGs vão retornar e aí a gente vai continuar o que eu vou começar aqui nesses estudos no livro de Juízes. Então, se você gostar, quem sabe você não aparece lá no PG da gente toda segunda. Olha a armadilha aí, é a propaganda, certo? Tem que usar também as coisas ao meu favor, né? Então, eu estou usando aí esse meio de comunicação para fazer essa propaganda. Juízes 1, dos versículos 1 a 3, diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Depois disso, Judá a Simeão. Perdão, gente, o 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com eles, certo? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de livros históricos, né? Por que será, né, que eu gosto de livros históricos? E o livro de Juízes para mim é encantador. Como assim, Eduardo? É encantador, um livro tão sanguinário, não é tão? Se a gente fosse selecionar aqui a idade média da Bíblia, seria o livro de Juízes, não é? Porque é muito tenso. Mas aqui tem muitas coisas relacionadas à misericórdia de Deus, meus irmãos. Não só tem juízo aqui, não. Tem misericórdia de Deus também. E a gente vai tentar identificar esses pontos de misericórdia que são muito interessantes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos abençoa nesta noite e nos dá o entendimento através do Espírito Santo do que o Senhor quer nos mostrar nessa noite e aplicar para as nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o que é um trailer de filme? Eu adoro trailers, né? Mas os trailers eles podem ser bastante ilusórios. Aqui não é o caso. Nós temos aqui um trailer do livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? São as conquistas, a continuação das conquistas do povo de Israel. Em Josué, o primeiro livro histórico da palavra de Deus, inclusive é o versículo tema da Academia Cristã desse ano, não é? O livro de Josué. E a gente tem o início das conquistas ali, a geração, da geração de Moisés, quem entra na Terra Prometida é Josué e Caleb, junto com toda uma nova geração do povo de Israel, e ele lidera esse povo de Israel, ficando no lugar de Moisés. E o livro de Josué é maravilhoso, porque nós temos a conquista da terra de um povo que não tinha um exército superior aos cananeus, de um povo que não tinha armas superiores aos cananeus, de um povo que não tinha nada assim de vantajoso humanamente falando para chegar e dominar
a terra prometida. Mas eles não dominam por causa das suas forças. Eles dominam porque Deus é com eles. E aí Deus vai mandando as estratégias e eles vão ganhando com as estratégias que Deus vai e com as coordenadas que Deus vai ordenando. E finalmente a gente chega no livro de Juízes, que é um livro quando Josué, no momento em que Josué morre. No momento em que Josué morre, acaba o livro de Juízes. No momento em que Moisés morre, acaba o Pentateuco. Né? No momento ali em que Davi morre, acaba 1 Samuel e a gente entra ali em 2 Samuel. Né? E aí a gente tem toda essa conjuntura, não é? Perdão, no momento em que Saul, olha aí o erro, no momento em que Saul morre, acaba 1 Samuel e vai para 2 Samuel, certo? Os livros da Bíblia têm toda essa tendência, quando um morre, começa o outro livro, né? Quando acaba essa era aqui, começa essa era aqui, e assim vai acontecendo, não é? Mas o único livro que ele não começa com a morte de alguém, não é? Mas ele começa com a ressurreição de alguém, é o livro de Atos, por exemplo. Não é? Depois dos evangelhos ali, a gente tem Atos dos Apóstolos, e ele não começa com a morte de Cristo, ele começa com a ressurreição de Cristo, porque esse é o único que morre e ressuscita para sempre. Ele é a primícia ali, né? As primícias. Então, esse é o diferencial dos personagens da Bíblia com Cristo. E aqui o livro de Juízes, ele começa com a morte de Josué. E o povo perguntando o que é que a gente vai fazer. O líder deles, né, que ficou no lugar de Moisés, morreu. O povo estava bem, o povo estava forte espiritualmente, porque estava ouvindo a palavra do Senhor, estava vencendo. Depois do livro de Josué, a gente tem um estabelecimento das 12 tribos de Israel. As 12 tribos estão instaladas e agora elas precisam expulsar os invasores que ainda estão lá, os cananeus que ainda estão lá, e administrar essas 12 tribos. E essa administração a gente tem os juízes. E aqui é uma época de muita idolatria. Aqui é uma época onde Deus vai pesar a sua mão. Mas também é uma época de muita misericórdia, porque Deus não deixa de usar a sua misericórdia em nenhuma parte da palavra de Deus, em nenhuma parte da sua vida. Nós vamos ver hoje e nos próximos 2 estudos o quanto Deus ele é misericordioso, até em momentos de densas trevas. Nós vamos ver isso. E aqui, o que é o livro de Juízes? É a continuação das conquistas de Israel. A gente estuda, e aí eu estudo com os alunos, Grécia, Roma, Pérsia, Fenícia, e a gente vê Mesopotâmia, não é? A gente vê o quanto essas nações são pagãs. Pagãs no sentido de que adoram a outros deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus do céu, Deus dos animais. Toda essa representação idólatra é manifestada nessas nações, e Israel tem o privilégio de ter Deus como sua nação. Uma nação monoteísta que adora ao Deus verdadeiro. Mas mesmo essa nação, com Deus revelado, por causa do pecado, ela continua na idolatria e ela vai fazer muitas práticas que essas nações pagãs. E mesmo assim, mesmo com o povo sendo infiel a Deus, eles vão ser idólatras. Porque Deus trabalha e Deus é fiel, ele não deixa de ser fiel, ele é imutável, apesar da nossa idolatria. O que é idolatria? É tudo que a gente coloca no lugar de Deus. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus. É errado você amar os seus filhos? Claro que não. Você tem que amar os seus filhos. É errado você amar a sua esposa, seu esposo, sua filha, sua mãe, o seu pai? Claro que não. Mas você não pode colocá-los no lugar de Deus. Ele é o primeiro amor. Quando a Bíblia diz que ele é o primeiro amor, isso é verdade. Ele tem que ser o primeiro. Somos seres religiosos.
Nós acreditamos em alguma coisa, não importa, até o ateu acredita em alguma coisa. Não existe uma pessoa 100% cética que não acredita em nada. O ateu pode acreditar nele mesmo, pode acreditar na ciência, pode acreditar em tantas coisas, mas ele acredita em alguma coisa. Idolatria é quando a gente coloca qualquer coisa em primeiro lugar. Você pode amar várias pessoas, mas elas não podem ser o centro da sua vida. Eduardo, os filhos não podem ser o centro da minha vida? Não. Deus tem que ser o centro da sua vida. Você não pode ser o centro da sua vida. Suas vontades não podem ser o centro da sua vida. Deus tem que ser o centro de tudo. A Bíblia não fala buscar em primeiro lugar a sua profissão e as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar em primeiro lugar os seus filhos e as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vão ser acrescentadas. É o reino dos céus que é a primeira opção. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus, ele nos guia e ele nos mantém firmes. Amém? Amanhã a gente continua com Juízes, tá bom? Eu espero vocês, tá bom? Certo? No próximo estudo, na verdade. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente por esse estudo, porque o Senhor nos permite estarmos estudando a palavra de Deus. Nos abençoa nessa semana de Páscoa que o Senhor nos dá, nessa semana abençoada esteja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.